vai inervar o músculo, a ação que o músculo executa no corpo, por exemplo, se ele flexiona o tríceps, se ele contrair as fibras aqui, o que ele faz? Ele flexiona a articulação do ombro. Então a ação vocês têm que saber. O médico veterinário ele tem que saber a ação de todos os músculos do corpo, principalmente se ele for um cirurgião, principalmente se ele for um clínico. Ele tem que saber se ele vai fazer uma cirurgia nessa região aqui e cortar uma artéria que está passando aqui, qual músculo que vai ser lesado. Ele tem que saber o músculo que vai ser lesado. Tá? Se ele corta uma artéria do músculo e deixa aquele músculo ali, o que vai acontecer com o músculo? Ele vai apodrecer dentro do animal, o animal vai morrer. Então, se ele cortou uma artéria, não tem como ligar aquela artéria, ele vai lá e secciona aquele músculo. Vai perder um pouco da função, o animal vai ficar mancando durante toda a vida, mas o animal está vivo, não vai perder ele. Então, vocês têm que saber o nome da artéria, o nome do nervo e a ação que esse músculo executa no corpo. Tá? Se você tira, por exemplo, o músculo bíceps, você vai perder qual ação? Então, vocês têm que saber. Independentemente, tem gente que vai formar aqui e vai para um laboratório, não vai precisar de saber isso. Mas tem gente que vai formar aqui e vai abrir uma clínica. Tem que saber isso aqui. Tem gente que vai ser cirurgião, então tem que saber. Tá? Infelizmente, eu tenho que cobrar isso em prova. Então, vocês vão ter que saber identificar os músculos, que é o que eu vou ensinar para vocês, a identificação. E a ação do músculo, e a artéria, e o nervo. Tá tudo lá na apostila. Tá lá escrito assim, músculo tal, inervação. O nome do nervo na frente. Irrigação, tá o nome da artéria lá na frente. Então é só pegar e estudar aquilo lá. Já está tudo escrito e mastigado para vocês lá. Certo? Então vamos passar os nervos aqui. Aí para a aula que vem fica somente essa peça. Então, olha, os nervos que vão inervar o membro torácico. Esse nervo aqui é o supraescapular. Ele está indo para a região superior da escápula. Então ele inerva esses músculos que estão aqui. Que músculo que é esse? É o supraespinhal. Vocês viram lá na anatomia 1. Então esse é o supraespinhal. Esse supraespinhal é um dos músculos inervados pelo nervo supraescapular. Quando vocês forem ver a descrição desse nervo lá na apostila, vai estar falando que ele inerva o músculo supraespinhal, que ele inerva o músculo deltoide. Então vai falar toda a inervação dele. E é isso que eu vou cobrar de vocês. A identificação supraescapular e a função dele. Aqui, esses dois nervos aqui, ó. Os fininhos. São dois subescapulares, eles estão embaixo da escápula. Que músculo que é esse? É o músculo subescapular. Que músculo que é esse? É o redondo maior. Então, esses dois nervos aqui, ó, é o subescapular cranial e o subescapular caudal. Ó, é só olhar ali que você está vendo onde que ele está entrando. Onde que esse subescapular caudal entra? No redondo maior. Onde o subescapular cranial entra? No subescapular. Ok? É só um minutinho que eu vou... O subescapular cranial e o subescapular caudal. E esse nervo que está vindo aqui é o axilar. Esse nervo axilar, ele atravessa a região aqui da axila e vai sair lá na face lateral. O músculo deltoide é um dos músculos que ele inerva. Então é um dos músculos mais importantes que tem lá na face lateral da articulação do ombro. Então ele vai lá para o músculo deltoide, que é um dos músculos. Ele irriga também? Não, ele só inerva. Irriga, o que que irriga? É a artéria que está em vermelho aqui, ó. A artéria e a veia que está em azul. Aqui tudo que está pintado em amarelo é nervo. Nervo o que que faz? Recebe ordem ou manda ordem. Se ele quer, por exemplo, mexer os músculos aqui, ó, o nervo está saindo aqui do meu crânio, está descendo na medula espinhal, sai aqui ao nível do braço, que são esses nervos aqui, e manda o choquinho para lá para dar um choque no músculo e o músculo contrair. Entendeu? Então, ó, esse é o nervo axilar. E esse maior aqui, ó, que é o mais grosso, que é o mais encorpado aqui da região axilar, que é o nervo radial. Esse nervo radial, ele atravessa aqui na região, manda ramos aqui para esse contingente muscular, que é o tríceps braquial, e manda ramo para todos esses músculos aqui da face lateral do membro torácico. Lá na descrição dele está falando o nome de cada um dos músculos. Não vou falar os nomes, porque vocês não sabem o nome dos músculos ainda, que eu não vou dar. Isso aqui é só semana que vem. Então esse é o nervo radial. Aí esse nervo aqui, ele desce em direção à una. Então é o nervo ulnar. E o nervo ulnar, ele manda esse raminho aqui que vai para a pele, que é um nervo cutâneo ulnar lateral. Ou simplesmente ramo cutâneo do nervo ulnar. Então o ramo cutâneo do nervo ulnar é mais fácil. Está indo para a pele, então é ramo cutâneo. De qual? Do nervo ulnar. Então ramo cutâneo do nervo ulnar. E sobrou esses dois aqui, ó.
Aqui eu tenho um nervo e tenho outro nervo que está vindo aqui, ó. Um descendo aqui embaixo, vou segurar só nele, e outro descendo aqui embaixo. Esses dois nervos que descem aqui, ó, e entram na musculatura nessa região, é o nervo músculo cutâneo. Ele tem dois ramos, um proximal e um distal. Então, como que chama esse aqui? Ramo muscular proximal do nervo músculo cutâneo. E esse aqui, ramo muscular distal do nervo músculo cutâneo. E esse que continuou é o nervo mediano. E aqui no meio, os dois nervos estão fundidos. Aqui é o tronco comum do nervo mediano e músculo cutâneo. Então, tronco comum do nervo mediano e músculo cutâneo. Aqui, o ramo muscular proximal do nervo músculo cutâneo. Aqui, o ramo distal do nervo músculo cutâneo. E aqui, o nervo mediano. Ok? E ele desce em direção a todo o membro. Tá vendo aqui? Continuando. Então, a parte de nervo é isso daqui que eu vou cobrar de vocês. Aí, na próxima aula, o que vocês vão ver? Vocês vão ver musculatura e os nervos do membro pelvino. Os nervos do membro pelvino são mais fáceis do que o torácico. O torácico tem muita coisa. Apesar do pelvino ser mais desenvolvido, né? Mas o torácico tem mais nervo do que o do membro pelvino. Ok?